pessoal, hoje daremos continuidade à unidade curricular Computação Básica. Nesta nona aula falaremos sobre Introdução aos objetos do VBA. Na primeira parte falarei dos objetos range e cell. Na segunda parte mostrarei alguns exemplos na planilha e na parte 3 a planilha do Google para executar os comandos range e cells. Então vamos à primeira parte, os objetos range e cell. Bom, então nessa primeira parte vamos ver a introdução aos objetos do VBA. Aqui já salvei uma planilha com o nome, deixei salvo, identifiquei a disciplina, dia de hoje. E os objetos que nós vamos ver vai ser aqui, o range e o cells, né? Range e cells. Tá, e outros dois que nós vamos ver é o front e o interior, que é para modificar aqui as células. Bom, antes de qualquer coisa, vamos falar sobre como ativar os objetos do VBA no LibreOffice. Para isso, a gente vai precisar colocar no código essas três linhas aqui. A primeira linha é a identificação do módulo do VBA para o LibreOffice, apenas é um comentário. Na linha de baixo é a opção que a gente vai ativar o suporte do VBA no LibreOffice. Quando a gente coloca aqui 1, quer dizer que a gente está ativando. Se a gente colocar o valor 0, quer dizer que nós não estamos ativando, ele está desativado. E aqui é a opção explicit, para execução explícita desses comandos. Bom, como que isso fica, né? Então, a gente vem aqui em ferramentas, macros, vem organizar macros aqui no Basic e vem na parte de editar macros, né? Aqui eu já criei, né, no arquivo A09 exemplos parte 1, eu já criei um módulo novo chamado de exemplos e dentro desse exemplos já tem a subrotina aqui, exemplo 1, tá? Então note que aquela configuração de a gente carregar o módulo de VBA no LibreOffice está escrito aqui antes da gente começar a executar, a gente escrever os códigos, as nossas subrotinas, as nossas funções. Então a primeira escrita que a gente precisa fazer é essa daqui. Bom, em seguida vem o nosso exemplo 1. Então o nosso exemplo 1, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar com o range e os cells. Nós vamos trabalhar com isso daqui. E ele tem formato padrão do range, nós podemos atribuir a linha e a coluna. A coluna é atribuída com letra, né? Então letra A, B, C, D, o alfabeto, e a linha é atribuído número, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 30, 40, tá? Então aqui no caso o range está selecionando aqui a célula A25, que seria essa daqui. Então o que nós podemos fazer para ela? Nesta célula, nós podemos passar o valor da célula para o código ou do código para a célula. Então, nessa ordem, se a gente escreve à esquerda o range e à direita o valor, então significa que eu estou passando o valor que está lá no meu código para a célula. Se eu escrever ao contrário, significa que eu estou pegando a célula e passando para o meu valor lá no código.
Tá? Então, quando a gente muda a ordem, a gente muda se a gente está indo da célula para o código ou do código para a célula. Então, esse segundo aqui é da célula para o código. E esse primeiro aqui é do código para a célula. Tá? A célula que está na planilha. Que planilha? Na planilha que estiver ativa. Tá? Então, ou seja, a planilha que a gente estiver executando as operações. Daria para escolher outras planilhas? Daria, não teria nenhum problema. Mas aqui, hoje, nós vamos trabalhar apenas com a planilha ativa. Aqui a gente está aberta trabalhando com ela. Então, aqui, voltando para a janela de escrever o código, nós temos aqui, então, o range. Isso significa, esse 2 pontos aqui significa que eu vou escrever a palavra teste na célula. Quais células? Da A25, 2 pontos, que é até a A30. Então é isso que nós vamos fazer. Tá? Então esse código vai fazer isso. Escrever teste da A25 até 30. Uma outra forma de a gente fazer isso, a gente pode usar o cells. Tá? O objeto cells, ao invés de ele usar letra e número, que nem a posição da planilha ali descrita aqui por letras, as colunas sendo letras e as linhas sendo números, o cells ele enxerga a planilha como uma matriz bidimensional. Então, nós temos linha e coluna, posição de linha e coluna, que nem uma matriz. Então, eu tenho que pensar como uma matriz. Então, por exemplo, este A25, para o comando cell, é o que? É linha 25, coluna 1, que nem matriz, tá? Nesse caso, nós vamos escrever um for aqui para da linha 25 até 30, vamos escrever a palavra ok na coluna 2. Então aqui o J vai ser coluna 2, vai ficar fixa, J igual a 2, então a gente vai fixar a coluna 2 e nós vamos escrever aqui na coluna 2, de 25 até 30, ok. E depois, o que nós podemos fazer com esses objetos? Nós podemos acrescentar características ou propriedades. Então, a propriedade select é que eu vou selecionar. Então, se eu acrescento, né? Então eu acrescento a propriedade colocando ponto e escrevendo a propriedade. Então, eu vou selecionar quem? As células de C25 até D30. Ao selecionar, o que eu vou fazer? Eu vou atribuir o valor 2. Então, eu vou usar esse daqui, 2. Não necessariamente eu precisaria escrever esse value aqui, tá? Então, ele funcionaria tanto com a propriedade value, que você pode ou não colocar. E tanto o range como o cells, ele aceita a composição entre eles. Por exemplo, se eu fizer uma composição, então aqui, se nós selecionamos do C25 até o D30, então que seria assim, do C25 até o D30, o que vai acontecer? Eu vou enxergar esse pedacinho como uma submatriz. Então, a posição 1,1 dessa submatriz, ela é
localizada, ela é acionada com os céus. Então o range ele seleciona essa submatriz e os céus a gente consegue percorrer dentro dessa submatriz. Então dentro dessa submatriz nós podemos o valor 1 vai ser exatamente quem? Vai ser o C25. Dentro dessa submatriz, se a gente colocasse 1, 2, vai ser o C26. Não, mudou a coluna, né? Vai ser o D25. Desculpa, mudou a coluna. 1, 2 vai ser o D25. Se a gente colocar 2, 1 dentro dessa submatriz, aí sim vai ser o C26. Tá? Então nós podemos compor. E nós podemos fazer, além da composição, dentro dessa submatriz eu posso pedir para selecionar uma célula. Esse select aí está selecionando uma célula. E nessas células, o que nós podemos fazer? Nós podemos acrescentar, por exemplo, o objeto fonte. E o objeto fonte acrescentar a propriedade negrito. E aí, se for verdadeira a propriedade negrito, ele vai deixar em negrito o que tiver escrito do A25 até o A30. Aqui embaixo, dentro do objeto fonte, a gente também pode utilizar o color. O color, ele aceita o formato RGB. Então, a cor da fonte ela vai ser mudada pelo 00255, ou seja, 0 para vermelho, 0 para verde e 255 para azul. E também a gente pode não só mudar a fonte, mas mudar o fundo a cor de fundo da célula, que é com o interior. Então esse interior ele vai mudar o background, né? A cor de fundo da célula, da B26, e vai colocar a cor vermelho e verde está 0, azul está 0, então isso aqui vai ficar vermelho. Tá? Então vamos executar todos esses comandos aqui e ver o que vai acontecer aqui na planilha. O que vai acontecer aqui na planilha? Então eu vou executar. Aqui, preencheu aqui. Então, olha só o que foi feito. Este comando preencheu isso daqui. Este comando preencheu isso daqui. Esse daqui selecionou todos esses daqui. O próximo comando atribuiu o valor 2 para esses que estão selecionados. Então foi atribuído o valor 2 para todos esses daqui que foram selecionados. Depois, dentro dessa submatriz, o que está na primeira linha e na primeira coluna foi alterado para o valor 4. Então, ali, por isso que aqui está 4. Depois, do A25 até o A30, foi posta a fonte negrito. Por isso que aqui está em negrito. Se eu não colocasse isso, se eu não colocasse essa linha aqui do fonte ponte, não estaria em negrito, escrito teste, estaria normal. Depois, esta linha mudou a cor do B25, então o B25 mudou a cor da fonte, então a fonte ficou azul. E essa última linha mudou a cor de fundo do B26, então o B26 ficou com uma cor de fundo vermelho. Tá? Então é isso que as propriedades range cells. Tá? Então, essa é a primeira parte. E ressaltando
que nós precisamos deste início que está destacado aqui para o LibreOffice acrescentar essa parte do VBA, dar suporte às ferramentas do VBA na planilha eletrônica do LibreOffice. Então precisa. Em outras planilhas você não precisa disso, você já vem com este comando embutido, tá? Então se você executa em alguma planilha que não é o LibreOffice, dê uma olhada aqui, às vezes isso já está embutido. Então você já abre um código, um módulo, e um dos módulos já está com isso ativo. Tá? Então, e aí você digita o seu código aonde estiver ativo. Tá? Então é isso. Até mais.